Bom, como muitos já sabem, a comunidade de gacha é uma comunidade gigantesca. Tem diversos tipos de conteúdo, diversos tipos de pessoas e é claro que sempre vai ter alguma polêmica ali no meio. Muitas pessoas que participam dessa comunidade estavam esperando ansiosamente pelo lançamento de um jogo chamado Shibimation. Até porque esse jogo era pra ser um jogo fã de gacha, ele iria ser parecido com o que a comunidade já gosta e poderia acabar acrescentando muito. Mas depois de um tempo as coisas acabaram mudando e, por fim, o Shibimation seria um jogo independente que estava sendo criado por um cara chamado Fanlaw Studio. Mas enquanto muita gente estava ansiosa para ver o que iria sair desse jogo, se iriam ter coisas novas que nunca foram vistas antes, o criador acabou se envolvendo em uma grande polêmica. Para contextualizar, Fanlaw Studio é um gachatuber da Hungria que no início da sua carreira, ele parecia ser só um gachatuber normal, ele fazia vários vídeos de histórias pro seu canal e também fazia alguns vídeos meme. Até aí é uma coisa bem comum, muita gente faz isso dentro da comunidade, mas ele acabou ficando muito famoso em 2021, justamente por causa do diferencial que ele teve de todo o resto. E esse diferencial foi que ele criou um projeto chamado Gacha Animator, o que pra época era uma baita inovação, ninguém nunca tinha feito isso. Esse aplicativo foi criado e desenvolvido pelo Fanlaw Studio e a proposta dele era justamente que as pessoas conseguissem criar personagens gacha, mas eles também conseguissem animar os seus personagens. Tudo isso em um só aplicativo. Eu sei que pode parecer um pouco bobo pra vocês eu chamar isso de inovação, porque hoje em dia tem muita coisa mais complexa, tem cachorro robô sendo criado. Então, assim, a gente tem que lembrar que nessa época, isso não existia dentro do Gacha Life, não tinha personagem animado. Então, se você quisesse animar o seu personagem, você tinha que ter todo um trabalho, correr atrás de aplicativos por fora que conseguissem te ajudar com isso, como por exemplo o Lightmotion, o Ibis Paint, entre outros aplicativos que as pessoas usavam, o que querendo ou não fazia muita gente ficar com preguiça de animar o personagem porque é uma coisa chata, convenhamos. Então, para esse processo de animar o personagem ser uma coisa mais simples e rápida, o Fanlaw Studio decidiu juntar essas duas coisas em um só aplicativo. Então, se você quisesse criar uma série no Gacha Life, uma minissérie ou um filme, alguma coisa assim, as pessoas iriam sempre optar pelo Gacha Animator justamente por ser uma coisa mais fácil. No começo, muita gente gostou do aplicativo, até porque era uma coisa nova, e no ano de 2021, isso era uma coisa inovadora, como eu disse, e ajudar muita gente que tinha dificuldade em fazer animações a fazer o que elas queriam, que eram histórias. Mas conforme o tempo foi passando, o Fanlaw Studio não trouxe novas atualizações para o aplicativo, ele não trouxe nada novo, e com o mundo evoluindo a cada dia, as pessoas foram fazendo projetos novos com muito potencial, e esse aplicativo, ele foi aos poucos caindo no esquecimento. Mas se você parar para pensar, tem muita gente que lembra até hoje do Fanlaw justamente por causa desse aplicativo, porque ele fez muito sucesso. Mas vindo para um ano mais recente, no ano de 2022, um novo projeto ele acabou sendo anunciado. Era um aplicativo bem parecido com o Gacha Animator, mas diferentemente dele, esse daí tinha uma interface bem melhor elaborada e se chamava Gacha Designer, um jogo fã de gacha que seria desenvolvido pelo Beowulf. Com o tempo, o projeto foi evoluindo e decidiram mudar o nome dele para Shibimation. Só que o Beowulf não iria ser a única pessoa a desenvolver o jogo, mas o Fanlaw também iria ajudar a desenvolver esse projeto. Até aí parecia estar tudo indo muito bem pra ele, até que no dia 29 de outubro de 2024, ele acabou se enfiando em uma grande polêmica. Uma youtuber chamada Flotaland postou um vídeo no seu canal do YouTube intitulado Shibimation demite desenvolvedor por causa do seu comportamento de cair o queixo. Nesse vídeo, a Flotaland fala que o Fanlaw foi demitido do projeto por causa do comportamento inapropriado dele. Esse comportamento inclui homofobia, sexismo, capacitismo e também falar com menores de idade. Inclusive, tem várias prints de mensagens que o Fanlaw mandava em um servidor Discord e eu acredito que seja o próprio servidor do projeto Shibimation. E assim, o cara era bizonho. Nessa print aqui, alguém manda foto de dois personagens que eu acredito que sejam personagens LGBTs. Aí tem o pessoal do chat falando, nossa, que fofos. E o Fanlaw vem e fala, jogue-os no inferno. Totalmente do nada. E aí o Beowulf foi até conversar com ele pra tentar entender o que ele quis dizer com isso, né? Falando pra jogar eles no inferno. E o Fanlaw disse, eu sou heterossexual. E sim, isso é um pouco nojento pra mim. E ali na mensagem do Exposed diz o seguinte, Fanlaw
Fenlol tem um histórico de ser abertamente homofóbico, além de querer adicionar uma forma de esconder recursos queer no jogo. Até agora eu não sabia o que era queer, eu não sei nem se pronuncia dessa forma, então se tiver errado me desculpem, mas pelo que eu vi, esse é um termo que se refere a pessoas que não se identificam como heterossexuais. Então, pelo que foi dito ali, o Fenlol aparentemente sempre evitava ao máximo esse tipo de coisa, escondendo esse tipo de recurso para pessoas que são LGBTs. Agora, sobre o Fenlol ser sexista, tudo começou nesse vídeo aqui. Pelo que eu entendi, essa moça aí tá participando de um quadro para tentar arrumar um namorado, e tem vários participantes ali que precisam responder algumas perguntas que ela faz. Ela pergunta ali se esses caras sabem de alguma piada boa, e logo de cara o primeiro participante diz o seguinte: igualdade de gênero. Do you know any good jokes? Gender equality. Oh. Oh no. Excuse me? Oh no. Can you just repeat that for me, number one, please? I think you heard what I said. Wow. Oh my God. I don't think I have to ask the rest of the questions. Wow. Olha, eu não sei se vocês acham isso engraçado, eu particularmente não achei, mas o Beowulf e o Fenlol começaram a conversar sobre esse vídeo. Eles nunca vão conseguir arrumar uma namorada, são as piores piadas de todas, tadinha dela. Eles são apenas homens, eu não vejo problema. Todas as piadas foram horríveis, as meninas as odiariam, especialmente aquela sobre igualdade de gênero logo de cara. Sim, mas é engraçado. Piada engraçada igual homem feliz. Somos criaturas simples. Outra coisa que aconteceu foi o Fenlol dizer a palavra com R. E eu tô falando da R-word, que pra quem não sabe, é uma ofensa capacitista, é uma ofensa pra quem tem a condição de deficiência intelectual. Na gringa, o pessoal evita ao máximo falar isso, já que no Brasil, eu acho que o pessoal não se importa tanto aparentemente. Falo isso porque eu já vi muito streamer falando R-word, só que nem por isso é uma palavra legal de se usar, né? Aí eles estavam numa conversa ali falando alguma coisa sobre Minecraft e do nada o Fenlol disse: ele tá fazendo vídeos pra viewers R-word de 3 a 4 anos de idade. Tanto que teve uma pessoa do servidor que avisou que não era pra ele usar essa palavra, e quando ele foi confrontado pelo Beowulf, dele perguntando: você sabe o que significa a palavra R? Sim, aos meus olhos é alguém que o cérebro não funciona 100%, que tem algum problema cerebral. E na Hungria não há problema em usar essa palavra. Temos mais palavrões. Então sim, aquilo é uma coisa ruim na língua inglesa. Olha, nessa parte eu já percebi que o cara tá se fazendo de besta, porque ele aparentemente sabe muito bem a merda que ele fez, e mesmo assim ele tenta agir como se ele não soubesse de nada e fosse só um coitadinho desinformado. Ele mesmo disse que na Hungria eles têm mais palavrões além da palavra R. Ou seja, ele sabia que era uma palavra ruim de se usar, e ele só usou porque ele quis mesmo, e não por falta de informação como ele quis aparentar. Claro que eu entendo que dependendo do lugar do mundo, tem coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas, então tem uma pequena diferença cultural. Mas o cara tentar usar isso só pra ele sair ileso da situação é muito vergonhoso, é feio demais. Uma coisa é você usar a palavra sem malícia, na intenção de chamar alguém de burro na brincadeira sendo amigo dessa pessoa. Mas outra coisa é você chamar a pessoa de R-word de forma pejorativa, e quando uma pessoa te alerta que isso não é legal, você insiste em continuar achando que você tá totalmente correto quando você não tá. Cara, qual que é a dificuldade de você aceitar que você errou, pedir desculpas por isso? Não tem dificuldade nenhuma. Aparentemente, o Fenlol também tava falando com uma menor de idade, e nessa conversa, a menina tinha 16 anos, ela mandou uma foto dela pro Fenlol, e o Fenlol, que tinha cerca de 20 anos, tava dizendo: ah, que fofa, seja minha namorada quando você crescer, mas até que seja o mais fofo possível. Olha, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com isso, mas o papo já tá bem esquisito, né? E assim, como eu sei que tem muita gente que sempre fala: ai, mas é culpa da menina que mandou uma foto dela. Pensa, gente, se você é um adulto e uma menor de idade te manda uma foto dela, você não é obrigado a responder dando em cima dela e nem nada do tipo. Você pode simplesmente ignorar por saber que é uma coisa errada e estranha de se fazer, porque existe a opção de você não corresponder e ignorar o contato com essa menor de idade pro seu próprio bem. E a gente também tem que lembrar que isso não aconteceu no Brasil, então a gente não pode usar as leis daqui do Brasil pra falar que o que ele fez não tá errado. Fora do Brasil, existem outras leis envolvendo idades e tudo
tudo mais. Então as pessoas que deram o exposed levaram isso em consideração e a própria comunidade gacha aceitou que isso foi uma coisa zoada. Então, usar desculpa de que aqui no Brasil isso é uma coisa normal não adianta, porque o caso não aconteceu aqui. Eu tô justamente contando de um caso que aconteceu lá fora. Além de que não fui eu que criei o exposed, com base de coisas que vieram na minha cabeça. Foram pessoas do país em que isso aconteceu que fizeram o exposed. Ou seja, se essas pessoas estão vendo ali que isso não bate com a lei delas, do país delas, quem sou eu pra falar que o cara tá certo, né? Não tem como. E esse cara, ele é tão estranho que ele tem umas conversas meio sus, assim, com um bot de 17 anos. Sim, ele tava falando com um bot do Discord. Cara, a que ponto a gente chegou, hein? Ei, garotinha sexy. Eu transformei a Chibi, que é a bot, em meio gato, porque ela era uma garota má. Aí tinham várias mensagens onde ele chamava a bot de sexy ou alguma coisa assim. Um negócio que é bem bizarro, né? Parece uma pessoa meio maluca falando com bot, mas... enfim, tem várias pessoas aí que falam pra zoar. Não sei se esse era o caso. Eu não acho que ele levou em consideração a idade do bot por ter 17 anos, até porque um bot é só um negócio programado, né? Não é como se fosse um crime você ser um carente e falar com um robô. Alexa, você tem namorado? Namorar não está na minha programação. Nossa, nem falei nada demais, já levei um fora dela. Mas olha, depois que tudo isso veio a público, o Feilau fez um documento imenso explicando tudo que tinha acontecido, todo o exposed que ele tomou. E nesse documento ele basicamente diz que disse coisas que não deveria, que pede desculpas por isso e que isso é demais pra ele. Ele diz que exagerou porque ele pensou que tava seguro entre amigos, porque eles são quase uma família pra ele, e que aceita a decisão do Beowulf por ele ser trans, que quer manter a amizade deles mesmo assim. Nesse documento tem uma print de uma conversa do Beowulf e do Fenlol, onde o Beowulf se mostra preocupado da amizade entre ele e o Fenlol ser afetada por ele ser trans. O Fenlol diz que se surpreendeu com isso, que é um pouco difícil de ele entender e que tá decepcionado, mas que também respeita a escolha dele, que só precisava processar a informação mesmo. E que também não quer que a amizade dele seja arruinada, porque eles sempre se falaram. Então o Beowulf, ele fica triste por ele ter se decepcionado e fala que respeita a necessidade dele de processar e que eles têm que continuar o projeto Shibimation. Uma coisa que eu achei bem curiosa é por conta daquela print do Exposed, onde o Fenlol fala basicamente pra jogar LGBT no inferno. Se você parar pra ler essa conversa, o Fenlol, ele parece bem de boa quanto à decisão do amigo de se assumir trans. Porque o que eu imaginava que ia acontecer era o que o Fenlol ia xingar ele ou alguma coisa assim, só que na verdade ele levou bem de boa. Continuando, o Fenlol fala no documento que como ele cresceu em um país que LGBTs não são aceitos, talvez isso descreva bem a situação, porque na Hungria tem a frase: a mãe é mulher, o pai é homem. Então, vivendo dessa forma, fica difícil dele entender completamente e que precisa de tempo pra aceitar isso totalmente. Sobre o Fenlol usar a palavra R-word, ele disse que pediu desculpas na equipe de anúncios e que todo mundo aceitou o pedido dele, que isso aconteceu no ano de 2023 e logo em seguida ele começou a fazer um curso na universidade, onde ele aprendeu sobre as pessoas que vivem em desvantagem e como eles podem representar essas pessoas no trabalho que elas fazem, no caso, os jogos. Na hora de falar sobre a menor de idade, o Fenlol fala que não quis ferir os sentimentos de ninguém, que ele se sentiu seguro no servidor e muitas coisas que ele disse eram só piadas, que é por isso que na mensagem com a menor de idade ele tinha colocado /J e um emoji de tapinha na cabeça, porque era só uma piada. A equipe do servidor até chegou a falar que ele precisava pedir desculpas por isso também, só que sobre essas mensagens, ninguém mencionou que eles tinham problemas com elas. E como ele disse, o servidor era muito amigável, era como uma família. Só que se alguém se sentiu magoado, ele pede desculpas porque ele não queria ter feito isso. Sobre o bot, ele fala que era só um bot, porque a maioria dos membros da equipe começaram a fazer roleplay com eles, porque eles gostaram. E que ele sempre olhou pra isso como um bot, ainda mais porque foi ele que programou isso. Ele fala que também mandou algumas mensagens pro bot que pareciam estranhas, mas era só uma brincadeira mesmo. Ele fala que ninguém falou que não gostava disso e que tudo aconteceu em 2023. Ou seja, todas as mensagens que foram apresentadas no Exposed eram de um ano atrás. E ele pergunta por que Beowulf decidiu
decidiu fazer esse exposed só um ano depois, se esse era realmente o grande problema. Nas prints tem os horários, tem as datas, então assim, demorou um pouco pra esse exposed sair, né? Sobre aquele meme onde ele foi supostamente sexista, ele fala que o contexto é muito importante e manda a print inteira da conversa que eles tiveram. Na print que Beowulf divulgou, ele cortava a mensagem onde o Fenlol disse que homens são simples criaturas e acabava por aí. Então parecia que o Beowulf tinha achado a situação muito esquisita e muito babaca, né? Tanto que parecia que tinha sido por isso que ele tinha exposto tudo. Mas a continuação da print mostra que, na verdade, o Beowulf concordou que homens são simples criaturas. E depois eles começaram a conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido, e não teve nenhuma briga. E a situação tava tão de boa que eles começaram a miar do nada ali no chat, mas isso mostra que o Beowulf não tinha levado isso como um problema, pelo menos não naquele momento. Então o Fenlol fala que o Beowulf era o melhor amigo dele, que nunca esperou que ele divulgasse essas coisas em público, e que com aquela mensagem de que homens são simples, ele não quis dizer nada além disso. Ele só quis falar que homens ficam felizes com pequenas coisas, e era literalmente só isso. Sobre o Beowulf querer continuar com o projeto sem o Fenlol, existe uma conversa ali. No dia 26 de outubro de 2024, o Beowulf fala que queria ir chamada com ele porque tava cansado e tal. Coisa de 2 horas depois da ligação que eles fizeram, o Fenlol manda um vídeo de Minecraft. O Beowulf responde até que bem normal, só que ele fala: "Quando que você tá livre? Eu preciso falar com você." E o Fenlol fala: "Tá tudo bem, né? Vamos conversar." E 12 horas depois, o Beowulf manda uma mensagem: "Oi, Fenlol, decidimos deixar de trabalhar contigo, com efeitos imediatos. Essa decisão foi tomada devido a relatórios sobre o seu comportamento, que inclui comentários homofóbicos, misóginos e capacitistas, bem como comportamento em relação ao menor que é relativamente a nós. Esse comportamento vai contra os valores da nossa equipe. Queremos tratar a situação de forma justa. Se você estiver disposto a fornecer o código atual e os ativos do jogo, podemos oferecer um pagamento único pelo seu trabalho até agora, e ainda estamos dispostos a incluir o seu nome aos créditos. Informe-nos se você concorda em enviar o código e os ativos até dia 29 de outubro de 2024, para que possamos avançar sem problemas. Obrigado pelo seu tempo e pelo trabalho que realizou até agora." Cara, apesar de tudo de errado que o Fenlol fez, eu achei muito bizarra essa forma que eles tinham uma amizade duradoura, né, de quase 3 anos. Eles estavam conversando normal, mesmo depois que tudo isso tinha acontecido, e simplesmente do nada, o Beowulf simplesmente mandou uma mensagem como se ele fosse um robô automático e sem sentimentos. Como se a amizade deles não tivesse sido nada. Tá certo que era um projeto público, ninguém quer se manchar com alguém que tem atitudes duvidosas que podem afundar totalmente o projeto, mas não é como se o cara tivesse cometido um crime absurdo e tirado a vida de alguém, sabe? Foram situações babacas? Foram. Só que mesmo assim eles eram amigos há 3 anos, né? Poderia ter pelo menos uma consideração de conversar normalmente. Depois dessa mensagem, o Fenlol disse que queria trabalhar em uma solução pra isso, só que o Beowulf disse que essa é uma decisão que não poderia reconsiderar. E o Beowulf fala: "Compreendo que seja difícil, mas eu espero que possamos encerrar esse capítulo de forma profissional e amigável. Infelizmente, eu não tô disponível pra uma ligação agora. Como a decisão não vai mudar, obrigado pela compreensão." Logo depois tem uma mensagem do Fenlol aceitando que o Beowulf não ia mudar de decisão e fala que tem muitas linhas de código. Manda um link ali onde tem as estimativas de quanto valeria o código que ele tem e fala: "Eu não acho que vocês poderiam pagar uma quantia semelhante, então eu sugiro uma porcentagem." Ele fala que provavelmente vai começar a trabalhar em um projeto próprio e ir para uma outra equipe, e que queria enviar uma carta de despedida para a equipe antiga dele. E o Beowulf fala: "Eu quero ser claro e honesto. Embora eu aprecie o trabalho que você fez, houve algumas preocupações documentadas sobre comportamentos que podem afetar a sua reputação. Eu acho que é melhor para nós dois a gente se separar em boas condições e manter as coisas profissionais." Basicamente dizendo que se eles quisessem encerrar respeitosamente isso tudo, eles deveriam fazer um acordo, e se o Fenlol não aceitasse os termos, o Beowulf enviaria esse documento com as prints para a comunidade inteira. Quando eu li essa mensagem, eu entendi como se fosse uma ameaça. Eu não sei se foi realmente isso, né? Mas no fim o Beowulf realmente expôs tudo o que aconteceu, né? Logo em seguida, o Fenlol fez uma mensagem de despedida a todas as pessoas do servidor que ele conversava, e o Beowulf fala que a mensagem foi muito bonita, que vai sentir falta dele e que foi bom a amizade que eles tiveram nesses últimos 3
3 anos. Só que, pessoalmente, ele tava profundamente enojado e perturbado com o comportamento que ele teve com a menor de idade e também a situação com o bot. E o Beowulf também fala que antes do Fenlal passar para o próximo projeto, ele deveria procurar um terapeuta para ajudar ele a lidar com qualquer atração por menores que ele tenha, porque é profundamente prejudicial para todos e não tá tudo bem. Depois ele fala que eles pensaram e consultaram outros desenvolvedores e falaram que não estão mais interessados no código que eles precisavam, especialmente por causa do dano, né, que o Fenlal poderia causar à reputação do jogo de ter o trabalho de um potencial predador infantil. O Fenlal fala que ficou bem machucado com essa mensagem e diz: primeiramente, o Beowulf queria encerrar esse capítulo profissionalmente. Aceitei essas condições e trabalhei em conjunto para fechar o negócio, mas o Beowulf decidiu não fazer isso, fazendo um drama, postando na comunidade sobre isso e destruindo tudo o que eu construí durante os anos com a apresentação do Exposed. Isso é realmente a profissionalidade? E ele continua o documento falando: talvez tudo isso tenha acontecido porque o Beowulf queria todo o negócio para si mesmo. Vamos dar uma olhada nisso. Em primeiro lugar, já fazem 3 anos que decidimos trabalhar no Shibimation. O Beowulf fez a empresa Pixel Dream Labs nos Estados Unidos, decidimos lançar o jogo sobre ela. Nós decidimos que o Beowulf cuidaria de toda a papelada, o dinheiro e pagaria a minha parte do dinheiro. Decidimos dividir a receita em 50% pros dois. Achamos que esse valor era justo, tanto que houve um ponto em que o Beowulf pensou em mudar as porcentagens para me dar mais por cento, mas eu recusei. Decidimos que seria 50% no início. Eu pensei que a escolha justa seria manter esse acordo, mas quando ele decidiu continuar tudo isso sem mim, primeiro ele ofereceu um pagamento único, mas depois ele também decidiu uma porcentagem, só que ambos eram muito mais baixos. Ao invés de 50% como antes, seria 1% ou 2%, ou 10 mil dólares. Eram 17 mil linhas de códigos meus, com inúmeros dos nossos. Basta pesquisar quanto custa um bom desenvolvedor por hora e também quantas linhas de código um desenvolvedor pode fazer por hora. Mas depois da oferta, o Beowulf simplesmente decidiu desistir, me jogando fora de tudo. Além disso, no início de 2024, uma pessoa me contatou sobre o Beowulf. Nessa mensagem que ele recebeu, uma pessoa fala que a corporação do Beowulf só protege ele e não permite que ele pague outras pessoas, mas que o Fenlal deve pedir uma parceria em forma legal para que o Beowulf não engane ele, que a empresa dele é conhecida por ter fome de dinheiro com base em relatórios. A pessoa fala o nome real do Beowulf, diz que ele estava em contato com velhos amigos dele e que ele é conhecido por ser sorrateiro com dinheiro, mas que esse cara só queria avisar mesmo porque é um youtuber investigativo que procura fraudes. Olha, é inegável que muita coisa que o Fenlal fez era estranha, era bem bizarra, que facilmente seria evitável, mas também é muito estranho o Beowulf agir dessa forma aí, porque eu sinto que vendo todo esse caso, é que os dois eram muito amigos, mas o Beowulf, ele tava só esperando o momento certo em que o colega dele ia fazer uma merda, ele iria expor tudo na internet e ia tirar ele completamente do projeto pra ficar com dinheiro só pra ele. Dá pra ver na mensagem que o Beowulf enviou pro Fenlal que ele encerrou tudo isso sem nenhuma consideração. Foi uma mensagem vazia, sem nenhum sentimento, e não parecia que eles se conheciam há tanto tempo, só que era uma amizade de 3 anos. 3 anos não é um dia, não são 2 dias. São meses de conversa, eles sempre conversavam. E o Beowulf ainda queria pagar menos do que o Fenlal aparentemente deveria receber pelo trabalho que ele fez. Olha, eu posso não saber quanto que um programador ganha pra isso. Talvez alguém do chat tenha uma melhor base sobre valores, né? Mas, pelo que ele disse, deve ser uma quantia bem alta. Depois que ele recebeu essa mensagem da pessoa alertando ele sobre o Beowulf, o Fenlal fala: eu não pensei muito sobre isso porque o Beowulf era o meu melhor amigo, eu confiava nele. Esse cara que me enviou a mensagem, depois de meses não me enviou mais nada. Mas depois que tudo isso aconteceu, eu acabei me lembrando dessa conversa. Talvez tudo isso esteja acontecendo por causa de negócios e dinheiro? Olha, eu tava lendo tudo isso e eu só fui achando a situação mais bizarra a cada hora que eu lia. No começo, parecia ser mais um exposed como todos os outros, de um cara ali que fez merda e poderia ter só sumido da internet, mas ao contrário disso, ele fez todo um documento
depoimento e me fez pensar que, assim, ele fez merda, isso é muito óbvio, mas não foi um crime absurdo, sabe? Tem a parte ali em que ele conversa com a menor de idade, só que eu tentei pesquisar a fundo pra saber do que se tratava a foto que ele recebeu, se era uma coisa íntima, mas eu não achei nada. Aparentemente, essa menina mandou a mensagem e apagou logo em seguida, e ele flertou com ela, aparentemente acabando ali mesmo aquela conversa. Lembrando que esse foi o único material que eu encontrei sobre isso, então eu tô falando em base nisso, tá? Como a gente não tem muita informação, a gente pode ter o benefício da dúvida de não ter sido nada disso. O mal que aconteceu foi que ele flertou com uma menor de idade, só que nada escalou além dessas conversas que a gente viu, porque como ele tinha pedido desculpas sobre tudo isso, eu acredito que seria justo uma segunda chance. Isso por conta das provas que não tem muito mais coisa além dessa conversa, então não tem como a gente chegar aqui e falar, nossa, o cara é tal coisa, porque, enfim, não tem muita coisa que a gente possa levar em consideração. Além do Fenlaw ter feito merda, o Beowulf, amigo dele, também parece ter feito tudo isso por dinheiro, já que o próprio Beowulf montou todo o exposed do próprio amigo. Como eu disse, eu não sei nada sobre programação, de como faz um aplicativo, porque deve ser um negócio bem complicado, mas a forma que isso foi escalando é muito estranha. O Fenlaw deixou algumas provas pra mostrar que ele não fez só 20% do aplicativo, como o próprio Bel teria dito anteriormente, mas que ele teria feito muito mais que 20%. Só que o Beowulf ignorou totalmente o trabalho que ele teve, oferecendo menos do que ele realmente deveria ganhar e ameaçando que se ele não aceitasse o que ele propôs de 1% ou 2%, ele iria estar divulgando o exposed do Fenlaw. Tanto que o Fenlaw não deve nem ter aceitado esse acordo, porque o Beowulf realmente publicou esse exposed. Inclusive, foi um exposed todo roteirizado, com tópicos, documentos, argumentos montados, coisa que pra mim, pelo menos no meu ponto de vista, os dois estão errados. O Fenlaw fez merda, o Beowulf já tava ali com tudo premeditado, ao ponto de fazer ameaça dizendo que soltaria um exposed se ele não aceitasse menos dinheiro do que deveria receber. Então, eu só queria entender melhor do porquê que o Beowulf agiu dessa maneira. E aí, no final desse documento do Fenlaw se explicando, ele deixou algumas coisas ali. Perguntas-chave sobre as situações. Depois de todas essas coisas, eu tenho algumas dúvidas sobre tudo isso. Eu sempre tentei ser gentil, mas há alguns casos em que você precisa fazer o oposto. Eu odeio fazer isso, mas eu não vejo outra maneira. Se essas coisas que eu falei que o Beowulf fez um exposed era realmente um grande problema, por que que o Beowulf decidiu fazer tudo isso só um ano depois que tudo já tinha acontecido? Olha, se o Beowulf tinha achado tão errado, realmente não faz muito sentido ele fazer tudo isso só um ano depois do que já tinha acontecido, porque se ele achou tão nojento, tão decepcionante como ele diz, ele teria exposto no máximo 1 ou 2 meses depois. Mas parece que o Beowulf, na verdade, queria que o Fenlaw trabalhasse nesses códigos de graça durante todo esse tempo, esses 3 anos, e conforme o Fenlaw ia fazendo as merdas, o Beowulf ia tirando prints pra depois do projeto quase pronto, ele tirar o Fenlaw usando um exposed como desculpa e ficar com todo o dinheiro e créditos do projeto só pra ele. Então as chances de tudo isso ter sido planejado pra ferrar com o Fenlaw desde o comecinho é muito alta. E a outra pergunta, você acha que esse é o profissionalismo que o Beowulf demonstrou? Oferecendo uma coisa, ameaçando fazer o acordo e decidir do nada que ele não quer o acordo e tentar deixar a minha vida mais difícil quanto possível? Essa foi uma outra coisa que eu achei bem esquisita, porque não tem essa de, você fez merda, então se você não aceitar isso daqui que eu falei pra você, eu vou expor você na internet. O que parece é que o Beowulf queria comprar o Fenlaw, sabe? E se o Beowulf achava tão errada a atitude do Fenlaw, ele não faria isso, né? Ele só iria pagar o que tinha que pagar e pronto, ele ia seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido. Por que o Beowulf decidiu fazer tudo isso? Talvez por negócios ou outro motivo? Olha, pode ser muita coisa na verdade, né? O Beowulf pode ter demorado pra pegar a confiança do Fenlaw, pra que quando ele se sentisse confortável, ver se ele falava alguma merda e depois tirar print de tudo isso pra conseguir ameaçar ele. É uma coisa que durou bastante tempo, 3 anos de amizade? Foi, mas infelizmente tem doido pra tudo e eu não duvido que o Beowulf faria isso. No fim das contas, não tem um lado certo ou errado. Na verdade, eu acho que os dois fizeram merda e, enfim, gente, o que vocês acham disso? Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.